sumos e marmeladas 100% natural. Com 95% de polpa de frutas, temos sabores de manga, cajamanga, ananás, goiaba, tamarindo e multifrutos acompanhados de gengibre, com e sem açúcar. Agora disponíveis em embalagens de vários tamanhos. Naturalíssimos, uma produção totalmente da nossa terra. Tenha uma vida saudável. Precisa publicar ou produzir um vídeo? Envie a sua solicitação para infoglebatv@gmail.com. Daremos vida à sua ideia com profissionalismo e qualidade. Anúncios, eventos, negócios, campanhas, tudo em um só lugar que te dará o alcance e o resultado desejado. Gleba TV, informação que podes confiar. Sim, na verdade, uma queixa e uma denúncia. Nós apresentamos uma queixa-crime contra o Patrícia Maria Trovada. A queixa é apresentada pelo o senhor deputado Delfim Santiago das Neves, e é uma queixa-crime por crime de injúria e difamação, obviamente devido às últimas declarações do senhor Patrícia Trovada. E também viemos apresentar uma denúncia contra o mesmo cidadão, Patrícia Maria Trovada, pela coautoria imediata dos crimes de tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, e 4 crimes de homicídio qualificado ocorrido 25 de novembro de 2022 no espaço do Quartel-General das Forças Armadas. A injúria e difamação é clara, porque nas últimas declarações do cidadão Patrícia Trovada, quando numa reunião com os elementos do seu partido, as suas declarações viu-se que claramente tinha como objetivo de injuriar e difamar um cidadão de bem, um bom pai de família, que é o Delfim Santiago das Neves. Porque, efetivamente, é estranho como a tamanha incongruência do cidadão Patrícia Trovada, porque o mesmo cidadão reconhece a idoneidade das instituições que trabalharam sob o processo, tanto a perícia portuguesa como o nosso Ministério Público, que efetivamente viu que durante todas as investigações não existe elementos suficientes para acusar o deputado Delfim Santiago das Neves, mas o cidadão Patrícia Trovada insiste ainda com esta narrativa. E ainda recentes relatórios que nós recebemos, aliás, que foi patente, de SEAC, que todo mundo estava expectante, veio reforçar ainda total desligação entre o deputado Delfim Santiago das Neves e qualquer factos ocorridos 25 de novembro. Mas mesmo assim, insiste o cidadão Patrícia Trovada com esta narrativa, e parece-nos até que é uma perseguição desmedida e que não está satisfeito, talvez, porque o facto do deputado Delfim Santiago das Neves ter saído vivo naqueles dias trágicos para o nosso país. E por causa disso, ignora todos os elementos que todos nós, cidadãos de bem, vimos, e continua ainda de forma difamatória, de forma injuriosa, de forma maléfica, a denegrir o bom nome do cidadão Delfim Santiago das Neves. E por isso entendemos que, de facto, é a altura do Ministério Público tomar efetivamente conta desta situação, porque não tem como, por mais que se ignore, é que isto é de bradar aos céus. É curioso que, se nós, quer dizer, que o próprio Lucas também disse várias outras coisas contraditórias. E parece-me que o cidadão Patrícia Trovada só escuta aquilo que quer escutar e ignora todos os outros factos. E eu acho que mesmo os senhores jornalistas estão a par daquilo, das diferentes afirmações que o cidadão Lucas proferiu durante determinados momentos. E mais ainda, nós vimos em que posição estava o Lucas quando proferiu essas palavras. Nós vimos. E apesar disso, o que nós devemos efetivamente
assegurar é o pronunciamento do Ministério Público, que despronunciou por completo o deputado Delfim Santiago das Neves. A denúncia é clara, é porque nós, e cada vez nos parece que próprio o cidadão Patrício Trovada, quando abre a sua boca, demonstra que ainda há algo a desvendar. E eu creio, e essa nossa denúncia para nós, para além do próprio Ministério Público, eu acho que chegou a altura de própria a comunicação social abraçar de melhor forma esse desafio para nós tentarmos efetivamente ver todos os pontos de nós dessa situação, porque parece que há muito isso em ponto e entendemos que deveria haver um trabalho de investigação profunda. Quando nós vemos o próprio o Presidente da República a dizer que no dia seguinte foi de fato e gravata para o trabalho e que não era ele que estava de fato treino, e o próprio Presidente da República a dizer que não é ele que boicotou uma reunião para se adotar estratégias subsequentes para resolver a questão do suposto golpe de Estado, nós vimos que efetivamente há muitos factos por esclarecer. E nós entendemos que o Ministério Público, e achamos que o jornalista também teria um trabalho fundamental nisto, porque quando nós notamos uma coincidência de uma reunião política porque coincide no mesmo dia na residência do cidadão Patrício Trovada, em que o cidadão Patrício Trovada diz que ele próprio é que optou que as pessoas mantivessem lá concentradas durante todo este período até às 6 da manhã. Nós achamos que efetivamente seria bom que soubéssemos qual era o real conteúdo desta reunião e se de facto durante todo este período o cidadão Patrício Trovada manteve-se lá reunidos, porque já houve um momento que não soube responder se esteve no quartel ou não. Então eu acho que é o momento que nós sabemos se efetivamente estava durante todo esse tempo lá na sua residência e porquê. E mais, por que se tomou medida excepcional em relação ao Presidente da República, levando a Sua Excelência para um lugar seguro? E que, enquanto a relação à própria figura do Primeiro-Ministro e da Presidente da Assembleia, dos altos dirigentes do partido ADI, entendeu-se que o lugar seguro seria a própria casa. Eu creio que é uma questão que o Ministério Público, de facto, com esses novos elementos, deve efetivamente perseguir, porque há muito mais pessoas que nós deveríamos ouvir e está patente, e por isso eu acho que também o jornalista tem um papel fundamental e ir atrás de busca dessas muitas respostas, porque os cidadãos santomenses também gostariam de ver essa questão esclarecida, os familiares da vítima gostariam efetivamente de ver essa situação esclarecida e devidamente indemnizada. O doutor disse que o que deveria de facto ter em conta é o pronunciamento do Ministério Público, nesse caso ressaltando o facto de Delfim Santiago das Neves ter sido despronunciado, mas ao mesmo tempo é o mesmo relatório que em nenhum momento acusou o cidadão Patrício Trovada, mas entendem, e sublinha aqui, que o Ministério Público deveria investigá-lo. Como é que entende isso? Como é que explica isso? Como é que fica o cidadão no meio disso? O Ministério Público fez bem ou não fez bem o seu trabalho até agora? Entendemos que o Ministério Público agiu num determinado momento com base em determinados pressupostos. Mas a própria declaração atual do então Primeiro-Ministro Patrício Trovada surgem novos elementos. Em nenhum momento, eu creio que nem os senhores, enquanto jornalistas, tinham a mínima noção que havia uma reunião e que todos esses elementos estavam durante aquela noite de 25 de novembro na casa do cidadão Patrício Trovada. E nenhum de nós, pelo menos enquanto cidadão, e acho que os senhores jornalistas também, não sabiam desta posição do Presidente da República. Então, claramente, novas poeiras vieram ao ar, que é necessário, perante esses novos factos, ir buscar mais respostas. Há questões que ficaram por responder. Eu creio que, talvez hoje, se questionarmos o cidadão Patrício Trovada, já tenho certeza de que já não esteve no quartel. Mas a nossa questão, será que hoje não preocupa a nossa sociedade tentar efetivamente saber por que todos esses indivíduos estavam em casa do cidadão Patrício Trovada, do então Primeiro-Ministro na altura, até 6 da manhã? Essa é uma mera coincidência.
Por que hoje o Presidente da República faz questão, a Sua Excelência, dizer que não estava de fato treino, que queria que se reunisse os órgãos de soberania para efetivamente adotar uma estratégia, e houve quem, por sua deliberada vontade, ter bloqueado este encontro? Primeiro elemento, porque nós ainda não perdemos fé no sistema judicial. Segundo elemento, justamente porque a população santomense ainda continua preocupada e está ávida para um esclarecimento cabal do assunto. E o terceiro elemento mais importante é porque próprias declarações, tanto da Sua Excelência Presidente da República como do então Primeiro-Ministro, trouxeram novos elementos à baila. E por causa disso entendemos que ainda há matéria nova e que o Ministério Público tem ferramentas novas para poder lançar as mãos e perseguir este crime. Acreditamos e vamos fazer o suficiente para que isto aconteça. E parece que essa crença não é só nossa. Gleba TV. Informação que podes confiar.